Assunto Federal. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, está começando agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, começando às 4 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui é o Assunto Federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Olha, quem quer entrar em uma universidade pública tem que ficar ligado. Já começaram as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e já está valendo o pé de meia para quem escolher o curso de licenciatura. Rodrigo Gantuá tem os detalhes. O Gantuá foi dar uma passeadinha ali. A gente tem informação aqui do SISU, que é o programa do governo federal criado pelo MEC para democratizar o acesso às instituições públicas de ensino superior no país. Por meio do SISU, os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm a oportunidade de disputar vagas em universidades públicas e institutos federais. A seleção é feita com base na média das notas obtidas no Enem, respeitando aí o limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência. É a tal da nota de corte, né? A seleção considera as escolhas dos candidatos inscritos, bem como seu perfil socioeconômico, conforme as disposições da Lei de Cotas. Então, olha só, o esquema é o seguinte: todos os candidatos precisam preencher, durante a inscrição no SISU, um questionário de perfil socioeconômico para esta Lei de Cotas. Mesmo que não concorde, não queira participar, não sei o que, tem que preencher o questionário antes mesmo de escolher as suas opções de curso. Neste questionário do perfil socioeconômico para a Lei de Cotas, o SISU vai buscar, então, obter dos candidatos as informações: se cursou integralmente o ensino médio em escola pública ou não, a declaração de cor e etnia, se é quilombola, se é pessoa com deficiência, se pode ser classificado e selecionado para todas as reservas das leis de cotas conforme o seu perfil socioeconômico. E aí, só aí, depois de preencher esse questionário, os candidatos podem então realizar a sua escolha. São duas escolhas, duas opções de cursos que você se candidata com sua nota do Enem no SISU. Agora 4h04. Aproveitando a repercussão aqui da informação falsa de que o Pix seria tributado, golpistas estão enviando mensagens de SMS cobrando a taxa indevida das pessoas. Diante da desinformação e desses estelionatos, a Receita Federal revogou uma norma que atualizava o envio de informações de instituições financeiras para o órgão. O governo federal já editou uma medida provisória que reforça a gratuidade do uso do Pix e o sigilo sobre as transações. Vamos ouvir no boletim Brasil contra Fake de hoje. Brasil contra Fake. Muito cuidado! Aproveitando a onda de mentiras sobre taxação do Pix, golpistas estão enviando cobranças falsas por mensagens de SMS. O Pix não é e nem pode ser tributado, como explica Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal do Brasil.
Não existe nenhuma cobrança, não existe imposto, não existe taxa sobre PIX e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Isso é mentira. Se você for fazer um pagamento com PIX, ninguém pode cobrar mais caro com o argumento de que agora tem alguma taxa, porque evidentemente isso é mentira. É muito, muito importante que a gente esclareça isso para a população brasileira. Desde a criação do Pix, bancos e outras instituições financeiras tradicionais já forneciam informações referentes a transações e transferências para a Receita Federal. A mudança trazida pela instrução normativa era a inclusão de inovações recentes como as carteiras digitais e as fintechs, instituições que criam soluções digitais no mercado financeiro e que muitas vezes também oferecem o serviço de Pix. Diante da onda de desinformação e dos golpes, a Receita Federal revogou a norma. Agora, o governo federal editou uma medida provisória para reforçar a gratuidade do Pix, como explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao Pix como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o Pix estará protegido pelo sigilo da mesma maneira. Aliás, como sempre foi. Em virtude dos crimes praticados envolvendo o Pix, a Advocacia Geral da União vai notificar a Polícia Federal para a abertura de inquérito para identificar os autores da campanha de desinformação que acabou deixando a população vulnerável a estelionatários. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. E nós vamos continuar aqui o nosso giro de notícias com economia. O presidente Lula sancionou a lei que regulamenta a reforma tributária no consumo. O novo texto elimina a cumulatividade tributária, substitui tributos por novos impostos e isenta totalmente a cesta básica nacional de impostos. Vamos saber todos os detalhes com Luana Karen. A regulamentação da reforma tributária simplifica a cobrança de tributos sobre o consumo, corrige distorções e torna oficial a isenção total de impostos para os itens da cesta básica. A implementação será feita de forma gradual até 2033, quando o novo sistema tributário brasileiro estará completamente em vigor. Na sanção da proposta, o presidente Lula destacou a importância do diálogo para aprovar temas importantes para o país. Muita gente dizia não vai ser possível governar, não vai ser possível fazer reforma tributária, não vai ser possível aprovar nada, porque o governo está muito minoritário. E veja a proeza da democracia, da capacidade de diálogo. Veja a proeza de você conversar com os contra e com os favoráveis e com os neutros. A nova legislação substitui progressivamente o ICMS, IOF Seguros, ISS, IPI, PIS e COFINS por 2 impostos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será compartilhado entre estados, municípios e o Distrito Federal, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União. Esses 2 impostos não serão cumulativos, ou seja, as cobranças anteriores vão gerar créditos a serem abatidos nas cobranças posteriores. A medida ainda prevê uma trava para impedir que a alíquota geral do IBS e da CBS não supere 26,5%. O texto sancionado também detalha as regras para o imposto seletivo, que vai aplicar uma taxa extra sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas açucaradas, álcool e cigarro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, salientou que o novo sistema tributário deve promover mudanças de longo prazo no país. Não vai ser perceptível a mudança amanhã ou depois de amanhã. Mas eu tenho certeza que esse é o maior legado da economia para a população brasileira. A regulamentação zera a cobrança de impostos para alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, carnes,
farinha de mandioca e de trigo, açúcar, macarrão, pão comum, café, manteiga e leite. Em outro ponto, a regulamentação da reforma tributária traz as regras para o cashback, um mecanismo que permitirá a devolução de parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda, integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. A ideia é fazer com que os que têm menos sejam menos impactados pela cobrança de impostos. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, afirmou que o trabalho foi bem sucedido porque uniu forças no país. A reforma tributária só andou porque ela foi o resultado de uma ação conjunta das 3 esferas de governo, da sociedade civil, do parlamento e do Poder Executivo das 3 esferas de governo. A regulamentação também traz regimes diferenciados, com redução de alíquotas do IBS e da CBS para serviços de saúde e educação, produtos de higiene pessoal utilizados por pessoas de baixa renda, serviços e operações ligados à segurança nacional, segurança da informação e da segurança cibernética e produções nacionais artísticas e culturais, entre outros. A medida ainda assegura a manutenção do regime diferenciado na Zona Franca de Manaus e prevê tratamento diferenciado às áreas de livre comércio. Reportagem Luana Karen. Olha, eu fiquei curioso ouvindo essas histórias aí da cesta básica e aí eu fui ver, né, o que vai ser beneficiado, tintim por tintim. Arroz, feijão, sim, todo mundo sabe disso, né? Arroz, feijão, sim, raízes e tubérculos, leite líquido, né? Fala leite fluido, que leite fluido é leite líquido, por quê? Porque leite em pó também está beneficiado com alíquota zero, integral, semidesnatado, desnatado, tanto faz. As fórmulas infantis, aquelas carésimas, podem ficar um pouquinho mais baratas agora, que não vai ter imposto nenhum, né? Manteiga e margarina, imposto zero, cocos, café, farinha de mandioca, farinha de trigo, grão de milho e açúcar, massas alimentícias não cozidas, é o macarrão cru, mas contanto que não seja recheado, tá? Tem que ser só o macarrão. Se tiver recheio, não é 0% de imposto. Aí cai na segunda faixa, que é a redução de 60%. Aveias, o pão francês, o pãozinho comum também tá zerado no imposto. Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, além de produtos de origem animal, exceto aí o tal do foie gras, que a gente nem conhece, né? Que é aquele fígado de ganso, né, francês. Esse não tem imposto não, porque também é um negócio que vem lá de fora, né? Peixes também estão isentos de imposto na cesta básica. Aqui não entram os bacanas, né? Salmão e bacalhau não estão, esses, né? Também não precisa, né? Queijos, mussarela, minas, prato parmesão, entre outros, sal, mate e fórmulas dietoterápicas. Isso aqui eu ainda tenho que pesquisar direito o que é fórmula dietoterápica, né? Porque assim, você pensa, é alguma coisa para dieta? Sim, mas deve ter alguma alimentação, não qualquer coisa, né? Isso aí vão começar a inventar que tudo é para dieta, né? Então, e tem também uma segunda etapa, que é a redução de 60% para outros produtos, né? Por exemplo, crustáceos, aí entra o camarão, lagosta não tem desconto nenhum, tá? Leite fermentado, compostos lácteos, mel natural, farinha, sêmula de cereais, amido de milho, massas alimentícias recheadas, que eu falei, e também instantâneas, né? O macarrão cru é o macarrão simples. Se for instantâneo, 60% só de redução. Sucos naturais de frutas ou hortícolas, quer dizer, suco de couve, dessas coisas, né? Também sem adição de açúcar, tá com redução de 60% nessa reforma tributária. Polpas de frutas sem conservantes, pão de forma, extrato de tomate, produtos hortícolas, frutas de casca rija e amendoins, óleos vegetais como óleo de soja, de milho e de canola. Só uma curiosidade que eu fui ver aqui sobre a isenção de impostos da cesta básica. E agora vamos falar do Voa Brasil. Você conhece o Voa Brasil? O primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira que deixa o transporte aéreo mais acessível e democrático no país. Pois é, só que perfis falsos estão usando aí o nome do Voa Brasil para aplicar golpes. Dilson Santa Fé tem estas informações. O Ministério de Portos e Aeroportos alerta a população sobre golpes envolvendo o programa Voa Brasil.
Perfis falsos e sites fraudulentos têm utilizado o nome do programa para capturar dados pessoais e cobrar taxas indevidas. Os golpistas pedem informações como o CPF e a senha do gov.br, além de induzirem a pagamentos não exigidos pelo programa. O único link oficial do Voa Brasil é gov.br/Voa Brasil, e o cadastro deve ser feito exclusivamente pelo portal gov.br, usando contas prata ou ouro. Não há qualquer taxa para adesão. O programa é destinado a aposentados do INSS que não viajaram de avião nos últimos 12 meses e oferece até 2 bilhetes aéreos por ano, com valores de até R$ 200 por trecho. O Ministério reforça a importância de não fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos em canais não oficiais. Suspeitas de fraudes podem ser denunciadas no portal fala.br ou pelo e-mail ouvidoria@mpor.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. No ano passado, o Brasil atingiu o maior número de pessoas que viajaram para o exterior. Foram 25 milhões de passageiros. Informações com Zé Carlos Andrade. A aviação civil brasileira inseriu nos últimos 2 anos mais de 20 milhões de passageiros na malha aérea do país. Ao todo, 118 milhões de pessoas utilizaram os serviços em 2024. Os dados estão disponíveis no relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e as informações foram divulgadas pelos Ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos. No mercado internacional, o serviço aéreo obteve o melhor resultado da história. Aproximadamente 25 milhões de passageiros utilizaram o modal para viagens ao exterior. O transporte de cargas também registrou um recorde. A aviação nacional transportou mais de 890 mil toneladas de produtos no ano passado. A marca representa um crescimento de 10% frente ao mesmo período em 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Assunto Federal. E agora vamos falar sobre as chuvas pelo país. Ontem, cidades de Santa Catarina registraram fortes tempestades, mas outros estados continuam registrando alagamentos e a Defesa Civil está acompanhando esse trabalho. Quem tem as informações é Claudimário Carvalho. Com o aumento do risco de desastres devido às fortes chuvas, a Defesa Civil Nacional opera em prontidão laranja. Equipes do Grupo de Apoio a Desastres, o GAD, estão em missão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia para auxiliar municípios no levantamento de danos e elaboração de planos de trabalho, viabilizando a liberação de recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Segundo o ministro Valdez Góes, o governo federal está monitorando o cenário e promovendo aproximação entre todos os ministros, estados e municípios atingidos no início do ano pelas chuvas e enchentes. Na quinta-feira, técnicos do GAD estiveram em Ipatinga, Minas Gerais e Belo Horizonte, promovendo orientações sobre reconhecimento federal, limpeza urbana e assistência humanitária. As chuvas já provocaram 47 mortes em diferentes estados do país. Municípios em situação de emergência podem solicitar recursos pelo Sistema Integrado de Informação sobre Desastres. A Defesa Civil Nacional oferece capacitações para agentes locais se qualificarem no enfrentamento de desastres através do site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E olha só, diante dos problemas causados pelas fortes chuvas no país, os ministérios se uniram para atender municípios prejudicados pelas chuvas. A ordem do presidente Lula é que os ministros, a Defesa Civil, busquem soluções para amenizar as tragédias causadas pelo excesso de chuvas nos municípios do Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e Sergipe. Mais informações no Boletim MDS. O período de fortes chuvas tem prejudicado a população de algumas cidades do Brasil. 7 estados estão no radar das ações do governo federal e estão sendo monitorados por causa das enchentes. São eles Maranhão, Piauí,
Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e Sergipe. Em reunião com outros ministros nesta quinta-feira, 16 de janeiro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu o trabalho conjunto entre os ministérios e fez importante anúncio no sentido de apoiar a população afetada. Da parte do Ministério do Desenvolvimento Social, já estamos na segunda-feira autorizando o pagamento antecipado do Bolsa Família com o reconhecimento dos decretos de emergência, mas também tratando de cofinanciamento do auxílio para atender os desabrigados, a garantia de apoio com fomento rural para perdas na agricultura familiar e, assim, uma integração de vários ministérios. Com reconhecimento federal da situação de emergência ou do estado de calamidade pública, os beneficiados do Bolsa Família que vivem nos municípios atingidos recebem o benefício no mesmo dia, de forma unificada, independentemente do número de identificação social. Dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mostram que para os próximos dias a previsão é de chuvas persistentes em quase todo o país. Os acumulados podem ultrapassar 80 milímetros em estados do Centro-Oeste, Norte de Minas Gerais, Tocantins, Sul do Pará e regiões do Centro-Oeste e do Nordeste. Reportagem Érica Braz. E o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também gravou um vídeo pelas redes sociais falando sobre esse esforço conjunto que o governo federal está fazendo para essas cidades atingidas pelas chuvas. Vamos ouvir. Gente, informar aqui que o governo federal, liderado pelo presidente Lula, está não só monitorando, mas fazendo uma aproximação de todos os ministros com os municípios e estados que sofrem nesse momento, no início do ano, mais uma vez, com os problemas de chuva, de enchente, ceifando vidas e patrimônio das pessoas. Nós estamos mobilizados junto com o ministro Wellington Dias, com a ministra Anísia da Saúde, o ministro das Cidades, o ministro da Agricultura Familiar, enfim, todo o governo federal, para não só fazermos sumariamente reconhecimento das situações de emergência ou calamidade, também apoiarmos nos planos de ajuda humanitária. Aqui eu e o ministro Wellington Dias atuamos mais rapidamente nessa assistência, mas também no restabelecimento para aquelas situações que assim exigem. Assunto Federal. Como ouvimos aí no boletim do MDS, hoje ainda a Defesa Civil segue em alerta por conta das fortes chuvas no país. E para o fim de semana, como é que vai ser? Vamos saber agora com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Gov. Bom, o final de semana deve ser quente, úmido, abafado, com pancadas de chuvas em boa parte do território brasileiro. Chamamos atenção aí para as pancadas de chuvas que ocorrem especialmente em áreas do estado do Pará, do Amapá. Pontualmente a gente pode ter alguns volumes expressivos que podem provocar alguns impactos aí, especialmente nas regiões metropolitanas, tanto de Macapá quanto na metropolitana de Belém. Para a região centro-oeste permanece o tempo aí quente, também bastante úmido, com as pancadas ocorrendo principalmente em áreas do Mato Grosso. Pode chover forte em algumas localidades. Já no período da tarde, as pancadas de chuvas podem atingir áreas de Goiás e do Distrito Federal de forma mais localizada. O sol até aparece em alguns momentos, depois de muitos dias com chuva aqui nessa região central. O sol resolve aparecer aí em algumas áreas de Goiás e do Distrito Federal, mas as pancadas de chuvas também devem ocorrer principalmente no período da tarde. No Mato Grosso do Sul, também condição para chuva forte, inclusive pontualmente com alguma condição para ocorrência de queda de granizo. Sul do Brasil, tempo fica instável, temperaturas elevadas por lá, mas no decorrer do dia as pancadas de chuvas devem atingir praticamente os 3 estados da região. Atenção especial aí para a faixa leste do estado de Santa Catarina, também leste do estado do Paraná. Santa Catarina, inclusive, com muita chuva nos últimos dias. E essas próximas chuvas aí esperadas também para o final de semana podem provocar
alguns impactos, especialmente nas áreas atingidas, região de Florianópolis, Vale do Itajaí, que já foi atingido bastante por chuvas nesses últimos dias, podemos ter transtornos também nesse final de semana. E no sudeste do Brasil, tempo quente, com pancadas de chuvas, principalmente no período da tarde, em áreas do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, pancadas rápidas e localizadas, porém não descartamos alguma chuva pontualmente forte. Já na região nordeste do Brasil, chuvas concentradas principalmente na porção norte da região, entre o Maranhão, centro-norte do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Já na faixa leste da região, sol aparece com alguma condição de chuvinha rápida, principalmente na faixa litorânea ali do próximo ao Recôncavo Baiano. Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Gov. Valeu, Olívio. Vou mandar aquele abraço aqui para os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Arame, no Maranhão, Padre Marcos, no Piauí, Itiúba, na Bahia, Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, completando mais um ano hoje, hein? Vamos lá, vamos aqui abrir o Comunica BR e ver como é que o governo federal está chegando nessas cidades. Em Arame, tem 5.000 famílias que recebem o Bolsa Família com benefício mensal médio de R$ 779. Em Padre Marcos, no Piauí, 1.800 famílias recebem, em média, R$ 650. Em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, são 1.300 famílias atendidas aí pelo Bolsa Família, com benefício médio mensal de R$ 668. Em Itiúba, na Bahia, 8.600 famílias precisam dessa ajuda do governo, o Bolsa Família aí com média de R$ 675. O programa Bolsa Família na verdade, ele é composto de 4 benefícios, né? São 4 elementos. Tem o benefício de renda cidadania, que é o começo de tudo, R$ 142 por integrante da família. Aí tem um chamado benefício complementar, que é pago às famílias beneficiárias para atingir um valor de R$ 600. Quer dizer, se você tem uma família de R$ 2, você começa recebendo 242, não é recebendo, entra no cálculo, o cálculo da sua família de 2 pessoas começa por 142 vezes 2, então dá 284. Não chegou em R$ 600, que é o mínimo, aí entra o complemento nessa segunda parte, esse segundo elemento, que é o benefício complementar. E aí tem mais, tem o benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem crianças de 0 a 7 anos, incompletos, e tem mais o benefício variável familiar, que aí é de R$ 50 para gestantes, nutrizes ou adolescentes entre 7 e 18 anos de idade. É por isso que dá uma diferençazinha aí entre os benefícios médios recebidos por cada família. Quem pode receber o Bolsa Família? Para receber os benefícios, a principal regra é a renda mensal por pessoa. Significa quanto você e sua família ganham por mês, dividido pelo número de pessoas da família. Então, se a renda mensal por pessoa for de até R$ 218, sua família está considerada em situação de pobreza e você entra no programa Bolsa Família. Bom, se você estiver em uma das situações, você pode receber o Bolsa Família, mesmo se tiver alguém trabalhando com carteira assinada, mas não atingir R$ 218 por pessoa. Mesmo que tenha alguém que seja microempreendedor individual, né? Aquele empreendedor que faz ali o seu pequeno negócio acontecer, não tem importância. Se não atingir a renda mínima de R$ 218 por pessoa da família, vai poder participar do programa Bolsa Família. Para participar, você tem que se inscrever no Cadastro Único, é o CAD Único do Governo Federal. Aí eles vão analisar todas as regras do programa, você tem que, logicamente, comprovar, né, quem é da família, quem mora debaixo do mesmo teto. Tem uma situação, né, que às vezes eu estava conversando ontem com o Everson aqui da nossa produção, a mãe e o pai moram no lugar
e os filhos moram em outro, porque naquele lugar que a mãe e o pai moram, por exemplo, só um exemplo, não tem escola, aí os filhos moram em onde tem escola, aí infelizmente esses filhos não contam, né, para o Bolsa Família daquele casal. A entrada do Bolsa Família não é automática, porque existe a questão do orçamento. E aí é uma coisa importante a gente ressaltar. De vez em quando a gente ouve, tantas pessoas foram excluídas do Bolsa Família, não comprovaram isso e aquilo, não sei o quê. Parece maldade. Não é maldade. É para o negócio funcionar para quem realmente precisa, né? Então, tem um limite orçamentário e o governo tem que ficar controlando quantas pessoas estão neste limite orçamentário, estão sendo atendidas pelo programa. Hoje, quase 21 milhões de famílias no Brasil, né? É gente a beça, né? Então tá legal. Abri aqui o Comunica BR, já vi como é que está chegando aí na sua cidade. A gente vai seguir com o assunto federal, agora pelo horário de Brasília, 4h30. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Vamos lá, quem quer entrar em uma universidade pública tem que ficar ligado. Já começaram as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e já está valendo o pé de meia para quem escolher o curso de licenciatura. Rodrigo Gantuá, agora sim, tem os detalhes. Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. Começou nesta sexta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ele permite o ingresso em instituições públicas de ensino superior em todas as regiões do Brasil. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem 2024 e não zerado a redação. Com o SISU, o MEC oferta mais de 260 mil vagas, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana. São 261,7 mil vagas, são 124 instituições que participam desse processo, universidades públicas, e um total de 6.851 cursos que são oferecidos para esses jovens que fizeram Enem poderem se inscrever. A novidade deste ano é o Pé de Meia Licenciaturas, que vai pagar uma bolsa de R$ 1.050 por mês para quem escolher ingressar em um curso de licenciatura presencial e tiver tirado nota acima de 650 pontos no Enem 2024. Ele vai poder concorrer a essa bolsa de R$ 1.050, 700 recebendo todo mês, 350 numa poupança, durante os 4 anos, né? Um total de R$ 48.300 que ele pode receber nos 4 anos. Esse ano são 12 mil bolsas que nós estamos ofertando. Então, você estimular para que as pessoas sejam professores nesse país. A inscrição para o SISU 2025 pode ser feita até às 23h59 desta terça-feira, 21 de janeiro. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E agora o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Foi publicado o edital do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir do dia 24 de janeiro, exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Mais informações aí com José Carlos Andrade. O Ministério da Educação, MEC, publicou o edital do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no período de 24 a 28 de janeiro de 2025. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado dia 4 de fevereiro na página do ProUni. Já a segunda chamada está marcada para o dia 28 de fevereiro.
O estudante apto a se inscrever no processo seletivo deve ter o ensino médio completo e participação nas edições do Enem 2023 ou 2024. Outro critério de classificação é a obrigatoriedade de ter feito pelo menos 450 pontos no exame. A nota 0 na redação elimina o candidato. Para participar da lista de espera do ProUni, o estudante deve manifestar interesse por meio do Portal Único de Acesso nos dias 26 e 27 de março de 2025. A lista de espera vai ser disponibilizada na página do ProUni a partir do dia 1º de abril. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Assunto Federal. E agora vamos com a nossa participação ao vivo de hoje com a repórter Gabriela Noronha. Agora há pouco eu estava falando do que mesmo que eu estava falando, do Bolsa Família, né? E aí que de vez em quando o governo tira alguém do Bolsa Família. Uma das razões é porque a pessoa morreu. Infelizmente acontece, é parte da vida, né? E aí, às vezes não comunicam. E aí o governo tem que ficar de olho nisso exatamente para saber se não está havendo fraude. Uma das coisas que o governo controla é através da chamada prova de vida. E a Gabi está trazendo informações aqui sobre essa coisa da prova de vida. Tem mudança, né, Gabriela? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Assunto Federal. É isso mesmo, saiu uma novidade hoje no Diário Oficial e eu vou explicar. O recado, então, esse recado é para os aposentados, pensionistas ou para quem recebe algum benefício do governo. Esse público, como você mesmo falou, Luciano, já sabe que existe aí essa prova de vida, que é uma checagem que é feita uma vez por ano para o governo continuar pagando aí esses benefícios, né? Até para saber se a pessoa está viva e para garantir que esse benefício chegue mesmo para as pessoas certas, para quem precisa. Desde 2023, Luciano, é o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, o responsável por fazer esse cruzamento de dados com bases governamentais para verificar a condição do beneficiário. Entre essas bases está o CPF, identidade, passaporte, também tem lá o cadastro eleitoral, né, que hoje se faz essa biometria, também é usado para fazer essa checagem de prova de vida hoje. Ou seja, né, não é mais preciso se deslocar para realizar essa comprovação. Não precisa mais o beneficiário ir até uma agência do INSS ou banco para comprovar que está vivo, né? E olha, segundo o INSS, neste ano o sistema está sendo aperfeiçoado e por isso o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida foi suspenso por mais 6 meses. Né? Essa nova regra, que já está em vigor, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O presidente do INSS falou com a gente, o Alessandro Stefanuto, né? Ele explicou que o objetivo é não causar transtornos aí para o cidadão, para ninguém ficar desesperado e achar que tem que voltar, que tem que ir lá novamente, não causar esse transtorno. Eles estão dando mais um tempo aí de 6 meses para checar esses dados direitinho, aperfeiçoar esses cruzamentos de dados, né? E ninguém ficar sem o pagamento, isso, ninguém ficar sem esse benefício. É porque, olha só que coisa interessante, às vezes a pessoa está viva de verdade, precisa, né, continuar recebendo o seu benefício, mas tem dificuldades severas de locomoção. Às vezes a pessoa simplesmente não consegue ir muito longe, lugar nenhum, para comprovar que está viva. E aí o governo está atento a isso e está utilizando esses recursos, então, de biometria de eleitoral, né, de outras fontes aí, como você citou, né, Gabi? Então essa é a situação. 6 meses ainda estão aprimorando isso tudo, né? Isso, e a gente sabe que a realidade do Brasil é muito diferente, né? A gente tem cidades com realidades diferentes, nem todo mundo tem acesso a todos os serviços do governo, ou conseguiu, então o governo está de olho e vai dar mais 6 meses para conferir direitinho, para ninguém ficar sem o pagamento e sem comprovar a vida, né? Obrigado, Gabriela Noronha. A gente vai ouvir com mais detalhes na Voz do Brasil. Até lá! Isso mesmo, Luciano, até. Vamos lá, 4h38. O Papo Saúde de hoje vai falar sobre saúde sexual das pessoas com deficiência, que ainda enfrenta invisibilidade, tabu e estigma. Arthur Medeiros e Vitória Bernardes debatem o tema e os impactos do capacitismo. Confira. A gente vive numa
uma estrutura capacitista, né? Em que tem que ter, sim, processos de reflexão que perpassam desde a gente estava falando da questão de educação sexual, por exemplo, né, no PSE, né? E a gente precisa pensar nisso em toda a trajetória, né? Desde as escolas até a formação para a área da saúde, né? Isso é fundamental. E também ter trabalhadores valorizados, né? O vínculo, tudo mais, para que essa educação permanente chegue na ponta, né? E que, enfim, as pessoas possam se sentir contempladas nesse espaço que é um espaço que precisa ser de cuidado. Se o tema saúde sexual já é muitas vezes considerado um tabu, ele ainda é mais estigmatizado quando abordamos a saúde sexual das pessoas com deficiência. Mesmo os direitos sexuais e reprodutivos sendo para todos, é comum que a sexualidade da pessoa com deficiência seja invisibilizada. E muitos profissionais da saúde e familiares não sabem como abordar esse assunto e nem a importância dele. Entre os direitos sexuais estão viver a sexualidade sem medo, vergonha ou culpa, o respeito à identidade de gênero e a orientação sexual sem violência, além de acesso a métodos contraceptivos e acesso à educação e informação sobre saúde sexual e reprodutiva, inclusive para adolescentes e jovens. Só que ainda há muito tabu e estigma quando se fala em sexualidade da pessoa com deficiência, o que resulta em cuidados inadequados ou insuficientes. Esses estigmas são parte do capacitismo, que é a discriminação em razão da deficiência, e podem prejudicar a vida das pessoas de inúmeras maneiras. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. E para dar início a essa conversa, nós recebemos hoje o Coordenador-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, Arthur Medeiros, e a coordenadora da Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Conselho Nacional de Saúde, Vitória Bernardes. Sejam bem-vindos ao Papo Saúde. Eu vou pedir para vocês dois começarem se descrevendo para os ouvintes. Olá, prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Arthur Medeiros, sou um homem branco, alto, careca, uso barba e estou vestindo um terno cinza e uma camisa branca. E na lapela eu tenho o boto do Ministério da Saúde, do SUS, e o boto da Saúde Sem Limite, que é a marca da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. Olá, eu sou Vitória, eu sou uma mulher com deficiência, cis, branca, tenho cabelo preto, curto, tô com uma blusa bege, tô sentada na minha cadeira de rodas motorizada. Bom, eu sou a Débora, eu sou uma mulher de 30 anos, alta, de cor branca, cabelos lisos e pretos, e eu tô vestindo uma blusa roxa e uma calça levemente esverdeada. Bom, eu gostaria de dar início a esse episódio com a Vitória. Vitória, se você puder contar pra gente um pouco sobre a sua vivência, você acha que ainda há muito tabu quando falamos de saúde sexual de pessoas com deficiência? Com certeza, né? Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de diálogo, né? Aproximar e falar de uma temática que é completamente invisibilizada, né? Para as pessoas com deficiência como um todo, mas sobretudo para as mulheres com deficiência, né? Em que o gênero é apagado, mas a gente sabe que o gênero é crucial na questão do acesso ou não, né? Dos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Bom, eu me tornei uma mulher com deficiência aos 16 anos de idade. E o primeiro lugar que eu entendi que eu era uma mulher com deficiência foi quando eu acordei no hospital e foram me dar banho. E aí, eu imagino uma menina de 16 anos de idade, sem sentir parte do meu corpo. Entraram homens pra me dar banho. Eu falei, não quero. E, enfim, teve lá uma argumentação com a minha mãe e tudo mais. Acabou que o hospital disse, não, a gente que manda aqui, né? Não dessa forma, mas o recado foi esse. E eu nem me lembro de como foi, porque bloqueou. Então, o recado muitas vezes é que nós não temos escolha sobre os nossos corpos. Então, assim, para coisas tão básicas, por exemplo, como tomar um banho, que tu não tem o direito de escolher quem que vai num espaço de cuidado, que era o hospital, imagina para dizer que eu poderia exercer minha sexualidade, ou que forma eu poderia exercer minha sexualidade de forma segura. Qual é o melhor método contraceptivo? Como eu poderia usar preservativo? Porque também não é só a questão de concepção, a questão de, né, exercer a sexualidade de forma segura, enfim. Então, com certeza, isso foi algo que foi marcado na minha trajetória e ainda é, né? Então, até na questão de direitos reprodutivos, eu sou mãe. E foi para eu conseguir um ginecologista, um obstetra que me reconhecesse também enquanto mulher que estava gestando,
foi 5 meses da minha gestação. Então, assim, é um processo muito violento, porque negar a sexualidade é negar também uma parte tão importante de ser humana. Então, realmente é algo que marca muito, infelizmente, não só a minha história, né, mas trazendo elementos da minha história, porque realmente é algo que acontece para diferentes mulheres com deficiência. Bom, a gente começou falando sobre tabu, mas a gente vai voltar um pouco e falar sobre os direitos, né, que é super importante. Doutor Arthur, o que são os direitos sexuais? Perfeito. A gente precisa entender que o SUS, ele é organizado por políticas, né? E no ano passado a gente teve a atualização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência. E até por uma demanda, uma necessidade histórica, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos foi incluído na política. Portanto, o SUS assume essa responsabilidade de cuidar e de zelar e de garantir que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos. Com isso, a gente tem que pensar que precisamos qualificar os trabalhadores para que eles reconheçam essas pessoas e as necessidades dessas pessoas. A gente trabalha com o princípio da equidade. O princípio da equidade é a gente garantir que essas pessoas tenham acesso àquilo que elas necessitam. A Vitória acabou de falar da experiência dela como mãe. A Vitória tinha essa necessidade. Os profissionais precisam estar preparados e qualificados para isso. E o SUS tem avançado nessa temática, sobretudo muito recentemente, óbvio, mas a gente tem avançado no sentido de qualificar esses profissionais. Temos trabalhado com materiais, temos uma parceria muito grande com a Fiocruz, com a Escola Nacional de Saúde Pública, que tem desenvolvido cartilhas, guias, e um dos mais recentes foi um guia sobre saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência, que é justamente a gente levar isso de uma forma simples, não só para os profissionais, mas a todas as pessoas, para que elas garantam e entendam as suas necessidades e os profissionais reconheçam isso e possam auxiliá-las nesse processo, né? Até porque quando a gente fala sobre esses tabus e preconceitos, a gente também está falando de capacitismo, né? Que é um obstáculo enorme na vida dessas pessoas, porque infantiliza as pessoas com deficiência e também parte do pressuposto que eles não têm direito a uma vida sexual. Ou então julgam, né, se houver essa vida sexual ativa. E parte daí, né, a importância de falar sobre esse tema. Sem dúvida, o capacitismo ele é muito gritante quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva. Porque as pessoas com deficiência, elas, além de serem invisibilizadas, elas são assexuadas para as pessoas. Então essa é a forma mais gritante, mais clara do que é o capacitismo, né? É não reconhecer que essa pessoa tem desejos, tem a sua orientação sexual, tem as suas necessidades sexuais e que isso precisa ser atendido e os profissionais precisam estar preparados para isso, né? E é importante também a gente entender, tem que trazer a perspectiva de gênero, né, para dentro da deficiência. Então, qual é o lugar da mulher? Ainda tem uma necessidade de rompimento no lugar só de reprodução, né, que a mulher serve dentro dessa estrutura, né, para esse papel de reprodução mesmo. E nós, mulheres com deficiência, tem toda uma ideia capacitista, hegemônica e eugênica de que nós geraremos corpos com deficiência, corpos incapazes para exploração da força de trabalho, né? Eu acho que é algo muito complexo e que a gente tem que trazer essas camadas também, porque quando olha para uma mulher com deficiência, mas como que tu não serve para reprodução? E se a gente não consegue, enquanto mulheres sem deficiência, dizer que nós temos que ter os nossos direitos sexuais e reprodutivos, para a mulher com deficiência ainda mais, porque não serve para reproduzir, logo não tem nem direito ao prazer também, né? Que é um lado importante do exercício da nossa sexualidade. Então, é muito marcante, inclusive, e a gente parabeniza também o esforço da coordenação para a defesa de trazer essa perspectiva, não só de gênero, mas de sexualidade, de raça, para o debate da deficiência. Porque muitas vezes essas outras identidades políticas são afastadas. E se a gente não for vistas nessa integralidade, nós não vamos acessar esses direitos, inclusive no cuidado dentro do Sistema Único de Saúde. E uma outra questão aliada a isso, do capacitismo, é justamente o risco de saúde pública. Né? Se essas pessoas não têm acesso à informação, como que elas vão prevenir outras ISTs? Ou prevenir ISTs, por exemplo. Né? Elas não sabem o que elas podem fazer, como devem fazer, quais os mecanismos seguros. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Sim, inclusive tem pessoas com deficiência que são LGBTQIAPN+, né? Então, há gays, lésbicas, queers, bissexuais, transexuais, intersexuais, ou seja, pessoas diversas. Agora a pergunta é, o preconceito ainda é mais cruel para essas pessoas? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que as dinâmicas de poder, elas realmente são dinâmicas, né? Então, talvez
talvez em alguns espaços eu vou conseguir acessar por ser uma mulher branca, e em outros espaços uma mulher negra vai conseguir acessar por não ter deficiência. Agora, se a gente vai colocando essas camadas, que não é uma soma, mas são lugares que tu vai acessando ou não, com certeza isso se intensifica, né? E não é à toa que a gente quase não tem mulheres lésbicas, por exemplo, falando, mulheres lésbicas com deficiência que vão ter outras questões. A forma de prevenção para IST é diferente do que eu enquanto uma mulher hétero, né? Então isso precisa ser considerado, só que para isso a noção de que nós, né, somos seres sexuais também, isso precisa primeiro ser considerado para essas outras questões também serem consideradas, né? Nessa perspectiva é importante lembrar o conceito de interseccionalidade, porque não é que toda mulher, por exemplo, lésbica com deficiência vai ter as mesmas necessidades ou as mesmas dificuldades. Se a gente leva o conceito de raça e agrega isso, a localização onde ela mora, se ela mora na região norte ou se ela mora na região sul, é uma mulher lésbica, negra, mas que a diferença de regiões já traz a elas outras necessidades. Então, a gente precisa lembrar de reconhecer essa pessoa como um todo. E essas intersecções é que vão demonstrando as necessidades de cuidados para essas pessoas, né? E Vitória, você falou que é mãe. A gente pode falar um pouco sobre a sua gestação? A gente sabe que a gestação, né, a gravidez é um período muito desafiador e eu queria saber como é que foi a sua experiência. Você sempre quis ser mãe? Como é que foi isso pra você? Sempre foi um sonho? Então, eu nem consigo dizer se era um sonho ou não era, porque é tão colocado no lugar de incapacidade que, como eu disse, né, me tornei mulher com deficiência com 16 anos, então era um lugar quase que não existe, não pode, porque é incapaz, né? Sempre um corpo visto no lugar da falta. Então, eu me tornei mãe, ou engravidei, na verdade, não era uma gravidez planejada, foi realmente falta também de orientação, eu usava só preservativo e, enfim, né, teve caímos no 1% ali, sei lá qual a porcentagem, mas foi um processo que depois eu quis, foi uma gravidez que depois eu quis, né? Mas a gente, para além da gravidez também, tem o processo da amamentação, né? Em que não era colocado, olha, pode ou qual orientação, né? Então, nesse sentido também, é importante reforçar que foi lançada a cartilha, né, de aleitamento inclusivo, enfim, né? Porque é isso, a gente precisa entender que nós também temos direitos a amamentar, por exemplo, mas que a gente também precisa de orientação. A gente precisa ser vistas num lugar de possibilidade, né? E pra mim, na minha vivência pessoal, amamentar foi algo extremamente importante, porque era um lugar que não, isso é comigo, eu posso, né? E claro que cada mulher com deficiência também vai encontrar as suas questões, né? Mas ver um lugar de possibilidade. Então, realmente foi um desafio muito grande, que é prazeroso se tu tem acesso à informação, mas ainda temos poucas informações e poucos trabalhadores e trabalhadoras entendendo a gente nesse lugar, né? Então esse é um processo importante que realmente demanda muitas iniciativas para que a gente consiga garantir lá na ponta que possa ser um lugar de prazer que é, né? Mas até isso também o capacitismo nos tira, né? E a gente não pode naturalizar e seguir perpetuando essa exclusão, né? Até porque há mulheres com deficiência que sonham em ser mães e são invisibilizadas, né? É importante a gente falar que é possível e discutir não apenas os direitos sexuais, mas também os direitos reprodutivos, né, das pessoas com deficiência. Com certeza. E uma outra questão nessa perspectiva é que, pelo apagamento, muitas das vezes, a gente verifica a violência sexual contra essas pessoas. Então, as pessoas com deficiência, muitas das vezes, sofrem violência sexual pela sua condição. E por não saber os seus direitos, não terem seus direitos assegurados, garantidos e reconhecidos, acabam legitimando essa violência e tendo como normalidade, sendo que, na verdade, a sexualidade ela deve ser consentida mutuamente, né? Então a gente precisa também garantir o acesso à informação adequada para que possamos também ser agentes de prevenção de violência contra essas pessoas, né? E qual a importância da educação sexual, desses recortes de gênero, raça, orientação sexual
e de discutirmos esses assuntos amplamente? Tem uma questão, né, falando até do cuidado, né, que algumas pessoas com deficiência vão necessitar de cuidados, né, tem necessidades complexas de cuidado. Como entender que uma pessoa que precisa de cuidado para questões de tomar banho, vestir, ela também tem que ter autonomia e ser estimulada para essa autonomia para fazer essas escolhas. Porque o fato de precisar de cuidado não se sobrepõe ao fato dela poder e precisar fazer essas escolhas, né? E nesse sentido também é importante, até pegando um gancho anterior, é que a gente estava falando sobre a questão da importância de entender a deficiência na perspectiva de gênero, de raça, de classe e tudo, também entender que a natureza da deficiência também é um fator que precisa ser considerado, porque principalmente mulheres com deficiência intelectual são as que têm maiores violações, né? Tanto de estupro, tanto de outras violações de direitos, né? Então, o quanto que é importante a gente pautar a educação sexual, não numa perspectiva, né, nesse lugar fantasioso que é para ensinar as pessoas a fazerem sexo, não tem nada a ver com isso. Entender o teu corpo, né? Entender o que é consentimento, ter ferramentas para que essas pessoas consigam se colocar, porque quando tu só tem acesso à violência, como é que tu vai dizer sim ou não se tu nem conhece uma outra realidade, tu nem te reconhece enquanto um sujeito de direitos, né? Então a gente precisa falar sobre isso, entender o nosso corpo e saber que nós precisamos e temos o direito de falar sobre este corpo, né? E como é que a gente garante esse atendimento anticapacitista? Porque a gente sabe que muitas vezes os profissionais mesmo, né, eles podem agir com preconceito. Como é que a gente pode garantir um tratamento contrário a isso? Essa é uma missão bastante difícil, mas nós não vamos desistir, que é justamente a gente avançar. A gente só consegue ter um atendimento de qualidade, garantir acesso com profissionais na ponta qualificados e aptos a reconhecer essas necessidades. Portanto, a gente não tem como falar de qualidade sem falar de formação. E esse é uma sinergia que precisa estar desde antes, né, desde a época da graduação. Então esse assunto não é um assunto para ser tratado no local de trabalho, é um assunto que tem que ser trazido desde a graduação dos profissionais da área da saúde, para que a hora que eles estejam no estágio, entrem no mercado de trabalho, eles já estejam apropriados com isso e isso não seja uma novidade. Claro que já tem aqueles profissionais que estão na ponta, e para isso a gente precisa trabalhar com a educação permanente, né? Então a gente precisa garantir que esses profissionais tenham acesso a essa informação de qualidade, com evidência científica, que a gente combata as fake news, né? Então, para isso, é extremamente importante que reconheça esses espaços, o espaço do trabalho, como espaço de formação. Então, nessa perspectiva, né, a gente tem avançado com cartilhas, com materiais de divulgação, com vídeos, para que a gente possa estimular. E sem sombra de dúvidas, isso é o início para que a gente possa ir caminhando cada vez mais. A exemplo disso, né? O ano passado foi lançado vídeos, né, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente para falar sobre a PrEP, sobre a PEP e garantindo acessibilidade a todas as pessoas. Então, os vídeos foram colocados também em intérprete de Libras, que a gente garantiu o acesso. Isso é uma forma da gente garantir o acesso ao usuário, mas também garantir acesso de informação aos trabalhadores e toda a população, para que a gente possa avançar nessa perspectiva, né? Com certeza. Se a gente vive numa estrutura capacitista, né, em que tem que ter, assim, processos de reflexão que perpassam desde a gente estava falando da questão de educação sexual, por exemplo, né, no PSE, né, e a gente precisa pensar nisso em toda a trajetória, né, desde as escolas até a formação para a área da saúde, né, isso é fundamental, e também ter trabalhadores valorizados, né, o vínculo, tudo mais, para que essa educação permanente chegue na ponta, né, e que, enfim, as pessoas possam se sentir contempladas nesse espaço que é um espaço que precisa ser de cuidado, porque é para isso que é proposto, né, então realmente a formação é essencial. E pra gente encerrar, uma última pergunta. A gente tem falado muito, né, sobre o tratamento, principalmente dos profissionais da área da saúde, mas a gente sabe que muitos familiares também podem ser capacitistas, né, familiares de pessoas com deficiência. Então, pais, irmãos, tios, companheiros e companheiras. Então, para os pais de pessoas com deficiência que estão nos ouvindo e para os companheiros, né, dessas pessoas também, qual é o último recado? Acho que a gente precisa distanciar, né, o controle do cuidado.
Eu acho que isso é algo muito essencial e que muitas vezes o receio, como eu disse, a gente vive numa estrutura capacitista em que a gente tem pouquíssimo repertório, né, sobre a autonomia das pessoas com deficiência. Então, acho que a gente precisa ter essa reflexão, precisa também de políticas públicas que garantam essa reflexão, né, porque não dá para ser numa lógica individualizada, né, que daí fica uma questão de sorte. Se tu nasceu numa família que tem essa abertura, opa, ótimo. Se tu não nasceu, tenta na próxima, não dá, né? Então a gente precisa de políticas públicas que também despertem essa reflexão, e eu acho que principalmente a atenção primária é essencial para isso, né? De trazer os questionamentos, trazer ali e lembrar que a gente precisa desenvolver a emancipação dos sujeitos, né? Autonomia. Então, conversem, não limitem as pessoas, não coloquem no lugar do cuidado uma proteção que só vai afastar elas da realidade, né? A gente precisa fazer parte. Então, acho que o recado pode não ser fácil, né? Mas permitam, olhem para os seus filhos, olhem para as pessoas que vocês estão se relacionando com um olhar de generosidade, de olhar de potência e não só de ausência. E é exatamente isso que a gente estava falando um pouquinho mais cedo. A formação não é só para os profissionais. Os pais também precisam de apoio, precisam de formação para entender, né? Porque eles entram nessa realidade e a superproteção acaba levando eles para um caminho, às vezes, de exclusão desse ideário ou dessa concepção da sexualidade do seu filho. Então eles precisam ser apoiados. A formação, e a Vitória trouxe, a atenção primária é essencial nesse momento, que é quem está no dia a dia com aquela família, que pode apoiá-la nesse contexto e auxiliá-los a identificar os caminhos e outros atores nesse processo, né, da comunidade, enfim, que pode apoiá-los nesse processo de reconhecimento da sexualidade do seu filho ou dessa pessoa que ela acaba cuidando. Arthur, Vitória, muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no nosso podcast. Foi um prazer receber vocês aqui. Prazer imenso. Prazer foi nosso. E se você quiser ouvir mais sobre a luta anticapacitista e como ser um agente ativo nessa luta, assim como se informar sobre os direitos das pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde, ouça o episódio do Papo Saúde publicado em 21 de setembro de 2024. Direitos das pessoas com deficiência no SUS. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal aqui pela Rádio Gov. Eu volto segunda-feira às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde, bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Sábado, 19h, o Alma Blues destaca o refinado compositor e guitarrista texano T-Bone Walker. Woman, you must be crazy.